Você deve ter notado a quantidade de perfis fitness que estouraram de número de seguidores, curtidas e publicações nas suas postagens em seu Instagram. Mas qual a razão disso? Será que o mercado fitness cresceu no Brasil ou será que o algoritmo do Instagram privilegia esses conteúdos? Quer saber a correlação entre esses dois eventos? Então fica comigo e vamos aprender juntos. Vamos começar falando do mercado fitness. O mercado fitness consiste em uma área ampla que engloba negócios voltados à saúde e bem-estar de modo geral. Embora sejam pouco confiáveis as fontes e escassos dados sobre o seu desenvolvimento, se tomarmos como referência os números sistematizados no Atlas do Esporte do Brasil, podemos indicar o início da década de 70 como o momento de conformação em base nacional de uma proto-indústria fitness, quando operavam no país em algo em torno de 1.000 academias de ginástica. As academias como conhecemos atualmente só vieram se popularizar no Brasil na década de 80, após ícones da cultura servirem de referência em torno do desejo de um corpo perfeito, como a Madonna e o Schwarzenegger. A introdução do aeróbico e a abertura econômica que facilitou a importação de equipamentos foi o que deu o puxão final para que a academia se tornasse lucrativas e mais democráticas. Na década de 90 tivemos uma certa expansão da cultura fitness, muito por causa de uma certa novela chamada Malhação. A expansão continuou, mas em um ritmo um pouco lento. Foi somente em 2010, segundo a Cognatas, que houve um boom no mercado fitness do Brasil. Se pegarmos os dados da ACAD, Associação Brasileira de Academia, o Brasil tem 7,6 milhões de clientes membros de academia, o que representa um aumento de 61,7% na comparação com 2010. A ACAD ainda apontou que o mercado fitness brasileiro é o segundo maior do mundo, movimentando cerca de 2 bilhões de dólares anuais, perdendo apenas para os Estados Unidos. Viu a quantidade de crescimento que as academias tiveram em 2010? Aconteceu muita coisa em 2010. A eleição da primeira mulher presidente do país, Dilma Rousseff. Espanha conquistou sua primeira e única Copa do Mundo. Cara, eu ainda não consigo perdoar o Felipe Melo por causa daquela Copa, cara. O goleiro Bruno foi preso, a Apple lançou o iPad, os Estados Unidos deram um passo definitivo para encerrar a guerra no Iraque, retirando suas tropas de combate do país. Houve o resgate dos mineiros no Chile, perdemos o grande José Saramago. Viu como aconteceu muita coisa em 2010? Mas teve outra coisa que aconteceu em 2010 que não dá para passar batido nessa nossa conversa. Em 2010 foi lançado um aplicativo na Apple Store chamado Instagram. O Instagram foi criado por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger em 2010 e em poucos meses a rede social se tornou um dos aplicativos mais promissores da Apple Store. Em apenas um ano, o Instagram já contava com 10 milhões de usuários, mesmo limitado ao ecossistema da Apple e disponível apenas nos iPhones. Apenas em 2012 foi lançada uma versão para Android e teve gente que reclamou. Inicialmente, o aplicativo ganhou popularidade com um formato simples, que previa a publicação de imagens em proporção quadrada com a aplicação de filtros artísticos. Com o tempo, o app derrubou algumas de suas restrições e liberou o compartilhamento de fotos e vídeos e em formatos mais variados. Em 2016, pressionado pelo crescimento do Snapchat, o Instagram lançou os Stories, formato de publicação efêmera com vídeos de até 15 segundos e que desapareciam após 24 horas. E foi aí que as amadas e odiadas dancinhas apareceram no seu feed. O Snapchat levou 6 anos para conseguir 150 milhões de usuários. O Instagram, com seu Story, levou apenas 8 meses. No Brasil, o Instagram é muito utilizado e, como não poderia deixar de ser, aqui a média de uso é maior do que a média global. E olhe que esses dados globais são assustadores. Segundo a Statista, com dados coletados em 2023, existem mais de 2,35 bilhões de utilizadores mensais ativos no Instagram. Existe mais de 200 milhões de perfis de empresas. Agora faça um exercício mental. Imagine essa quantidade de usuários e empresas postando várias vezes ao longo do dia, todo dia. A quantidade de informação que você teria que analisar para encontrar aquelas que eram relevantes para você seria muito cansativo e quase proibitivo. Mas calma, o Instagram faz isso para você. O Instagram precisa que você passe mais tempo possível em sua plataforma e para isso tem de prender sua atenção com postagens relevantes. E esse é o papel do algoritmo do Instagram. Ele funciona como uma espécie de curador que seleciona as postagens mais relevantes para cada usuário e mostra a eles. E aí vem a pergunta: se o Instagram dá preferência a várias postagens de fitness por dia, isso quer dizer que seus usuários preferem e acham relevantes essas postagens? Para começar a responder esta pergunta, temos que fazer um pequeno apanhado histórico de como a nossa sociedade cultuou o corpo ao longo de sua história.
Na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, surgiu a ideia de corpo perfeito conquistado por meio de atividade física. Os homens helênicos não se envergonhavam de exibir-se despidos em jogos e danças. Mais do que isso, gostavam de se admirar. Eles perceberam que a nudez, além de bela, melhorava o desempenho do atleta, sobretudo nas competições periódicas disputadas na Península Grega, os Jogos Olímpicos. A Idade Média foi sem dúvida um dos períodos em que a sociedade europeia viveu mais estritamente a falta de mobilidade social. Havia uma distinção muito clara entre nobres, camponeses, além do clero. Como a base da sociedade era o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de todas as coisas, a igreja influenciava de maneira muito forte o comportamento das pessoas no campo moral, nos relacionamentos interpessoais, na vida familiar, na forma de pensar e vestir e, claro, na forma de ver o corpo. No Renascimento, o humanismo foi uma das características de maior destaque. De maneira geral, ele representava a valorização do ser humano e sua condição acima de tudo. Na pintura de Leonardo da Vinci, por exemplo, apoiado nas suas considerações sobre a arte e a natureza, o corpo humano é pensado como um fenômeno em permanente relação e metamorfose com o ambiente e a natureza. Nos tempos contemporâneos, o culto ao corpo se mostra como característica de nossa época e encontra-se assentado na busca diária por um corpo perfeito capaz de superar qualquer problema e corresponder a qualquer expectativa. Visto pelos meios de comunicação como algo que pode ser manipulado ou modificado, o corpo vem se tornando o polo dos mais profundos desejos e um grande objeto de investimento. O ser humano perpassa a história na procura da plenitude e da perfeição do corpo. Muda-se os atores, muda-se a cultura, muda-se o cenário, só não muda uma coisa: a busca pelo corpo ideal. O corpo tem a possibilidade de assumir inúmeras significações. Suas fronteiras vão além da estrutura biológica e hereditariedade, evidenciando-se como um meio de comunicação, suporte identitários e a base para o desenvolvimento de relações sociais. Percebe como o corpo nunca será natural? Fake nutty! Porque simplesmente ele é educado de acordo com a cultura que ele está inserido. Como resultado disso, o culto ao corpo já gerou vários padrões de beleza. Já foi gordo, já foi magro, já foi alto, já foi baixo. E hoje? Como será que está o padrão de beleza do corpo hoje? Hoje, a sociedade é compulsiva por sucesso em todas as esferas. Desempenhos, produtividade e performance são os mantras da atual geração. E é claro que o corpo ideal é uma consequência dessas aspirações. E é por isso que um corpo magro, atlético e musculoso se tornou o nosso padrão de beleza. Os indivíduos buscam fazer com que os outros acreditem na impressão que ele deseja transmitir. É aquela máxima: me diga o que você compartilha, que eu te direi quem tu és. Às vezes o indivíduo age assim sem ter consciência que está agindo de tal forma. Isso é uma exigência da tradição do seu grupo ou da sua posição social. E foi assim que os nossos perfis se tornaram o alicerce da nossa subjetividade. O Instagram transformou a intimidade em um mercado, mas não é toda intimidade que vem. Em sua grande maioria, essas intimidades são ligadas ao nosso padrão de beleza. E essa é uma das razões que o algoritmo do Insta dá preferências à postagem fitness, porque simplesmente, quer queira você, quer não, nós gostamos mais. Então isso resolve a questão? O Instagram simplesmente mostra mais fotos de pessoas fitness porque é mais relevante pra gente? Bom, aí entra um grande problema da nossa sociedade atual, o simplismo. O que mais vemos por aí são pessoas com respostas simples para problemas difíceis, pessoas simplórias, mas nós não somos esse tipo de pessoas, certo? E é por isso que devemos nos perguntar: tudo bem, eu entendo que o algoritmo do Insta selecione as fotos que ele julgue ser mais relevante, mas será que nós não estamos simplesmente postando mais fotos fitness? Foi atrás dessa resposta que uma pesquisa foi realizada na Espanha e publicada na Revista Europeia de Psicologia em 2023. A pesquisa revela que o IMC, a sigla para Índice de Massa Corpórea, parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa, teve influência significativa na exposição corporal no Instagram. O estudo contou com a participação de 687 usuários do Insta, 465 mulheres, sendo 67,7%, e 222 homens, sendo 32,3%. E a conclusão foi que mulheres magras postam mais fotos centradas no corpo. Essa diferença também foi constatada para homens. Viu como não podemos simplificar essa questão apenas em causa-consequência? Podemos ir além e fazer mais um questionamento. As pessoas fitness postam mais porque o algoritmo seleciona mais essas fotos e por isso elas têm mais prazer em postar, ou o algoritmo seleciona mais fotos fitness simplesmente porque as pessoas postam mais? Percebeu a característica circular dessas objeções? Por isso, quando se trata da indústria fitness e Instagram, não falamos de casualidade, e sim correlação. Correlação é quando existe uma dependência do valor de uma variável com o valor de outra.
Um exemplo de correlação ocorre entre o preço de terrenos semelhantes de uma mesma área e a área deste terreno. Sempre que você aumenta a área do terreno, seu preço também aumenta. Mas muito cuidado com correlação. Às vezes, essa ligação de uma variável com a outra é apenas coincidência. Ou você acredita que o número de afogamentos em piscinas aumenta toda vez que o Nicolas Cage lança um filme. Se você plotar o gráfico do número de pessoas que se afogaram em piscinas entre 1999 e 2009, com os dados referentes ao lançamento do filme de Nicolas Cage, perceberá que sempre que ele lança o filme, os afogamentos aumentam. Bom, mas aí você poderia argumentar, o Nicolas Cage é um herói. Então, enquanto ele não estava lançando filmes, ele estava salvando gente na piscina, não é isso? Nesse caso, além de confundir realidade com ficção, que digamos é um pouco raro, você estaria caindo numa falácia lógica um pouco mais comum, que postula que só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, é claro que uma é consequência da outra. Mas existe outra falácia ainda mais perigosa que a gente vê muito mais por aí. A falácia de que se A vem antes de B, então A causa B. Se levarmos a sério essa lógica torta, teremos que os galos sempre cantam antes do sol nascer, portanto os galos fazem o sol nascer. Percebe que se você levar a sério, basta acabar com todos os galos do mundo, que nós nunca mais teremos que passar protetor solar, bom, também vamos morrer congelado. É por isso que falar que a explosão do mercado fitness no Brasil ocorreu junto com a expansão do Instagram, não quer dizer que um causou a outro. Muito provavelmente existe uma terceira variável que seja a causa dos dois, e nós estudamos ela, a cultura pelo corpo. Espero ter aberto um pouco a sua mente sobre esse assunto, e se você gostou desse vídeo, deixa o like, nos segue, ativa o sininho, que isso ajuda o nosso trabalho. Vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo. Tchau, fui!